Olá, bom dia a todos vocês. Estamos às 4 horas e 15 minutos da manhã do dia 14 de julho de 2023. Estamos fazendo o segundo vídeo para a nossa nova série que se chama Espiritualidade. Nela, pretendemos corrigir algumas coisas, porque a Bíblia é um livro que tem cerca de 3.000 anos e foi manipulada, foi alterada, há passagens que foram subtraídas, outras foram censuradas, outras foram interpoladas, outras foram, de alguma forma, vamos dizer assim, transformadas naquilo que o copista queria e não o que o texto original anterior que ele estava copiando dizia. Então, o copista falsificava o texto, talvez, às vezes, dizem, por uma questão de achar que o que ele pensava era mais claro, e outras vezes para mutilar o texto mesmo e torná-lo incompreensível. Tudo isso aconteceu. No entanto, a Bíblia continua sendo o maior best-seller do mundo, ou seja, o livro mais vendido do mundo. E continua suscitando controvérsias, dissertações, trabalhos acadêmicos, livros dos maiores eruditos, dos homens mais ilustres. É verdadeiramente um mistério. Este livro, que não é um livro, é uma biblioteca, é o objetivo do nosso trabalho nessa playlist, nessa série. Vamos dar uma paradinha antes de ler o texto. Eu vou usar hoje o meu netbook, muito, porque eu quero controlar o horário. E se eu não usar o netbook, eu não vejo o timer, ou seja, o reloginho mostrando as horas. Eu não quero passar de 35 minutos. Então, gratidão a todos os que estão visualizando, não importa quem, mesmo visualizadores ocasionais. Maior gratidão ainda aos inscritos, que são visualizadores fiéis. Agradeço os comentários, mesmo quando discordam de mim, porque isso prova que estão seguindo o meu trabalho. Eu não quero a unanimidade nem a uniformidade. Isso seria fascismo e nazismo. Eu quero verdadeiramente a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Portanto, é em função desta liberdade que nós criamos o Colégio dos Magos Caldeus, que tem 47 inscritos. Agradecemos, pois, aos inscritos nesse colégio, que é uma escola virtual. É um nicho que só pode entrar quem estiver inscrito, mas é muito barato. A mensalidade é de R$50, com 2 postagens mensais, ou seja, todo dia 1º e todo dia 15. Então, hoje é dia 14, amanhã de noite será postado este vídeo que eu estou gravando agora. Dia 15, amanhã, será postado este vídeo. Então, eu acho que tentei fazer acessível a todos. A minha gratidão maior aos meus 8 caribus que me sustentam. E vamos então ao grande desafio. Na primeira, nós dizíamos algo que era meio chocante. Jesus Cristo é Deus. Podia ser visto como uma pergunta, Jesus Cristo é Deus? Ou podia ser lido como uma afirmação, Jesus Cristo é Deus. Fica a critério de cada um. Se você acha que isso é questionável, leia como uma pergunta, Jesus Cristo é Deus? O meu técnico, Richard, colocou no thumbnail, na capa do vídeo, como sendo uma pergunta. Mas eu, no texto, eu fiz uma afirmação. Eu disse, Jesus Cristo é Deus. O vídeo de hoje também terá
um título instigante, que se refere a uma declaração do Papa Francisco, que viralizou, feita primeiro pela Rádio Vaticano, onde ele diz que Deus não existe. Pronto. Então, pegaram esse trecho fora do contexto e nós vamos levando lentamente, raciocínio após raciocínio, dar a frase completa. O que ele disse foi: Deus não existe. O que existe é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Ou seja, a Igreja Católica é contada entre as 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Isso é mentira. O islamismo, eu já disse, é monoteísta. Alá é único. O judaísmo é monoteísta, né? Só Yahvé é Deus, embora Yahvé, para nós, mais esclarecido, seja o demiurgo. E a Igreja Católica, ou o cristianismo, esconde que nós não somos monoteístas. Tampouco somos politeístas. Somos enoteístas, uma palavra pouco conhecida que não interessa a ninguém divulgar. Dentro do trabalho, vocês perceberam a diferença. O enoteísmo difere do politeísmo porque tem mais de um Deus. Porém, um deles é maior. E os outros não discutem. A autoridade desse Deus maior é indiscutível. Enquanto que no politeísmo existem vários deuses que lutam pelo poder. A diferença, portanto, é grande. Vou repetir. Se você é politeísta, você crê num sistema em que há vários deuses, e nesses deuses, entre esses deuses, há uns mais fortes, outros mais fracos, e num desenho da Disney, recente sobre Hércules, não tão recente, então Hades, o rei dos infernos, irmão de Júpiter, né, luta para tomar o trono. Isso já tinha sido tentado pelos titãs e os gigantes. Então, isso é politeísmo, quando há vários deuses que disputam o poder. No monoteísmo, isso é impossível de acontecer porque só há um Deus. Fora de cogitação, a disputa pelo poder. Ele é único. Como diz o Shema hebraico. Yahvé Echad. Ele é único. E no enoteísmo, que nos escondem de qualquer maneira, a igreja cristã, nem a grego-ortodoxa, nem a católica, nem a batista, nem a metodista, nem a wesleyana, nem a luterana, nem a anglicana, nenhuma delas tem interesse de saber, de nos fazer saber que nós somos enoteístas, com H. Quer dizer, há uma trindade, uma tríade, e dentro dessa tríade, um dos 3 é maior, é mais poderoso. É a origem dos outros 2. Isso é complicado de dizer, porque Deus não tem origem, não tem começo nem fim. Então, se ele não tem princípio nem fim, se não se pode dizer que Deus... Quando foi que Deus começou? Quando ele nasceu? Esta pergunta é impossível. Então, todos os 3 são co-eternos. Ou seja, surgem simultaneamente e não tem começo. Portanto, é uma noção quântica. Algo que surge sem começo. Essa é uma noção difícil, mas é indispensável. Então, Deus não tem começo, Deus não tem princípio, nem terá fim, mas acontece que, como o Papa Francisco afirmou, né, desde que ele existe, desde a eternidade, ele
que seu nome seja bendito, tem 3 pessoas em uma só essência. Então, é essencialmente uno, mas tem 3 funções distintas, que em português são ditos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Cabala é o Ain Sof Aor, e no hebraico rabínico seria Abba, Reshit e Ruá. Então veja só, em português, Pai, Filho e Espírito Santo. O Papa Francisco falou exatamente isso. Deus é uma palavra difusa, né? O que é que você consegue quando você fala de Deus? Então você pensa que são 3 pessoas. Uma família. É um pai que tem um filho e que tem uma mãe, porque o Espírito Santo é a mãe. Não tem como não imaginar. Se é uma família, se é um pai e um filho, é impossível não imaginar uma mãe. E essa família se ama, conversa entre si, e essa conversa é extremamente agradável, porque entre eles só se fala de coisas verdadeiras, belas e boas. Portanto, reina o amor, a verdade e a bondade dentro da Santíssima Trindade, que na Cabala se chama Ain Sof Aor, e que no hebraico rabínico é Abba, Reshit e Ruá. Ruá também pode ser o Aor da Cabala. Se você pegar Aor e transformar em Aur, você lê ao contrário, Aur, e do de trás para frente e vira Ruá. Então veja, as noções entre o hebraico rabínico e o hebraico da Cabala têm certa similitude. Vamos então ler o texto. Na primeira, no vídeo anterior, eu começava com o texto que acrescentei algo. Nós mostrávamos imagens ilustrativas, só. Aqui acrescentamos o texto. Então, além de imagens ilustrativas, nós vamos mostrar também o texto. E vamos lê-lo. Figura 1, mostramos a vocês. É um quadrado, mas escrito vazio infinito. Na verdade, esse escrito vazio infinito nos tira uma noção de vazio. Então nós decidimos ser mais consoante à clareza e transformamos essa imagem, embora seja uma boa ilustração, mas está com o nome vazio infinito. Então já não parece vazio, porque dentro do vazio está escrito em branco vazio infinito. Então nós colocamos abaixo, tiramos a palavra vazio infinito e colocamos na figura 2 apenas o vazio como tipo de fumaça, que indica a sua substância. Ou seja, esse vazio tem uma substância, tem uma energia, tem uma essência, tem algo nesse vazio. Então não é vazio. Nós dizemos que é vazio por uma incapacidade de defini-lo. Mas na verdade ele é essência, substância e existência. Ele tem uma inteligência, uma vontade e uma memória. Isso tudo está aqui, só que nós não vemos. Mas os próceres, ou seja, os grandes teólogos, principalmente da patrística, terminaram desfazendo aquela visão, que seria isso aqui. Veja, um imenso negrume, onde nada se vê, e os padres da igreja, ou seja, durante 400 anos, as grandes mentalidades das escolas de mistérios
como Agostinho de Hipona, Santo Agostinho e outros, decidiram ser cristãos e então clarificaram esta prancha negra, colocando nela o que nós vamos colocar aqui depois. Então deixou de ser, Deus deixou de ser o escondido, absconditus Deus, para ser um Deus parcialmente conhecido, velado, mas parcialmente desvelado. Contudo, a igreja cristã, e com o conluio da igreja, a religião cristã, igreja, aqui pode ser aplicado, com o conluio da religião judaica, então nos enganam. E agora eu vou desfazer esse engano. Vou dizer claramente que estão mentindo para nós o tempo todo. Mentiram para nós o tempo todo, nos enganaram o tempo todo. Então, esse vazio, esse negrume, vai ser agora trazido à luz. E vai ser trazido não por mim. Eu não sou nada. Mas estou em cima de ombros de gigantes. Então, vamos deixar de contemplar a unidade essencial, ou seja, o que é que significa esse negrume? Esse negrume significa a unidade essencial. Portanto, vemos que há uma uniformidade. Tudo é escuro, não se vê nada. Então, tudo é igual, só se vê escuridão. Mas podemos dizer que este ser é eterno, indivisível, essencial. Porém, há uma diversidade nesta unidade. E aí, nós vamos ter que raciocinar. Como é que uma coisa pode ser una e múltipla? Parece, portanto, uma contradição. Mas não é, porque ela é una na essência, e a essência não se fragmenta, né? Justamente por definição. Quando uma coisa é essência, ela não tem divisão, ela não pode ser analisada. Então, na verdade, no nosso mundo, ou seja, na nossa realidade tridimensional, não existe nada essencial. Tudo é acidental. Portanto, só existem substâncias. E a ciência, então, investiga as substâncias. E as substâncias são divisíveis, fragmentadas, são cortadas, partidas, aprofundadas, e assim faz-se da substância o que os cientistas querem. Mas eles estão tentando encontrar a essência. Ou seja, queiram ou não queiram, os cientistas cada vez mais se aproximam de Deus. Por quê? Porque não há nenhum cientista, mesmo os ateus, que faça uma pesquisa outra que não seja para saber o que uma coisa é, e não o que ela não é. Você já ouviu falar de um cientista que fez uma pesquisa para saber o que é que uma coisa não é? Não. Todo cientista, na sua pesquisa, apresenta uma monografia final, ou um trabalho final, uma resenha, dizendo o que que ele descobriu. Ele procura, portanto, o ser, e não o não ser, como o idiota do Hegel disse. Nós buscamos entender, compreender e adentrar o ser das coisas. Mas o ser é a essência. Então, será que a ciência chegará lá? Está bem perto, viu? Não é aqui o momento, eu já disse em outros vídeos. Mas chegamos já bem perto. Já se afirma categoricamente que o átomo é pura informação. Deixou-se a noção de um sistema solar miniatura, de que era um quantum,
que era um quantum, o átomo era composto de quantum, portanto era quanta, plural de quantum é quanta, porque é em latim, que era luz, portanto, luz em grego, como é que é agora, meu Deus do céu? Esqueci o termo. Então, todas essas noções foram caindo uma após a outra e ficamos na teoria das cordas, que é a última, e agora a teoria das cordas está competindo fótons. Agora a palavra veio. Então, um sistema solar miniatura foi a primeira descoberta de Rutherford Bohr. Mentira, descobriu-se que não era. Que os pedaços, as partes do sistema solar miniatura, o núcleo do átomo e os seus elétrons orbitais podiam ser subdivididos. Passamos então aos quanta, ou seja, o elétron, o próton e o nêutron podiam ser partidos e quantificados. Daí percebeu-se que era difícil fazer isso, porque um elétron não podia ser capturado, já que ele viaja à velocidade da luz. E como é que você pode parar um objeto que viaja à velocidade da luz? 360 mil quilômetros por segundo. Mas ficou na teoria, nos cálculos matemáticos. Pura especulação, mas ficou. Então, logo o fóton se transformou em quark. Não sei qual seria a divisão de aveia quark. De aveia quaker. Eu uso aveia quaker, minha gente. Desculpem, viu? O subconsciente me traiu. Já estou pensando em comer e quando eu como, eu adiciono a minha vitamina 3 colheres de aveia quaker, mas quarks. Não sei o sentido da palavra quarks. E de quarks, então, passamos para a teoria das cordas, ou seja, são 11 dimensões. E a última, 10 são dimensões mesmo, ou seja, estamos no universo pluridimensional, mas a 11ª é o espaço-tempo. Já sabemos, não sabemos o que são as 10 anteriores, mas sabemos que a 11ª é espaço-tempo, que é o que nós temos aqui. Então, nós temos apenas uma das 10 anteriores que não sabemos direito o que é. Então, estamos no universo pluridimensional, estamos no multiverso pluridimensional. Mas, o que já se sabe é que a ciência busca a essência das coisas. Ou seja, o que é que constitui a matéria? A matéria constitui os corpos. Este livro é um corpo. Tudo aquilo que é matéria ocupa um lugar no espaço. E se ocupa um lugar no espaço é um corpo. Então, estou cheio aqui de corpos. E nós temos um jarro. Então, esse jarro também é uma porção de matéria que ocupa um espaço. Portanto, é um corpo. Nós chamamos comumente e vulgarmente de objetos. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E quando a matéria tem uma forma, ela se chama um corpo, um objeto. E os cientistas, então, agora vão no sentido de entrar no corpo, ou seja, prescrutar através de instrumentos a matéria, para dividindo-a, entrando cada vez mais fundo nas suas profundidades, descobrir qual é a essência da matéria. Mas a matéria é a substância. Vocês veem na tabela periódica os elementos, eu não sou químico, mas vocês veem lá mais de 100 substâncias, elementos químicos. Elementos químicos são substâncias.
E os químicos, os físicos, os bioquímicos conhecem largamente as substâncias. Mas não há um ser vivo, por mais inteligente que seja, que conheça a essência das coisas. Quem mais se aproximou foi Einstein, dizendo que os elétrons, ou seja, as minúsculas partículas que compõem a matéria, viajam no espaço a uma velocidade de 360 mil quilômetros por segundo. Olha, por segundo, viu? 360 mil por segundo. Essa é a velocidade da luz. Ele estabeleceu essa unidade. Esta é a unidade fundamental da física, que é usada em todas as ciências, chamada velocidade da luz, de Albert Einstein. Com isso, ele criou a física quântica. A partir da velocidade da luz e a partir da ideia de que a matéria, na verdade, é luz, então chegou-se à noção de fóton. Mas agora, com a teoria das cordas, chegamos à noção de um multiverso, ou seja, são vários universos, pluridimensional, com várias dimensões, totalizando 11 camadas, sendo que 10 nós desconhecemos. Sabemos que a 11ª é o espaço-tempo, que nós também, nessa nossa dimensão, ela é espaço-temporal. Mas voltemos aqui. Estamos no mundo das essências. E então, o ente, o ser, é essência. E o que é que a ciência busca? O que é o ser? Vai demorar. Mas quando Einstein formulou a teoria da relatividade geral e posteriormente da relatividade especial, ele se aproximou muitíssimo, criando assim uma noção que ainda está evoluindo de uma nova física, diferente da física clássica, chamada física quântica. Então estamos perto de Deus, porque Deus só poderá ser conhecido passando pela física quântica. Então Einstein foi o gênio que nos levou o mais perto possível de Deus. E a ciência está tentando continuar a obra dele. Já fazia isso antes, ele chegou ao máximo e os seus sucessores estão tentando chegar até a essência. Qual é a essência da matéria? Essa é a pergunta par excellence, por excelência, da ciência. Bem, a ciência não diz, mas diz apenas, a última informação é que a última instância da matéria é uma informação. Ou seja, tudo que está à nossa volta é uma informação. Como eu estou dando informação a vocês, então há um ser, que nós chamamos Deus, é o ente. Eu leio um livro, tem um livro de São Tomás de Aquino, chamado De Ente et Essentia. O ser é essência. Ens entes é o ser. E essência, em latim, só tem diferença porque é escrito com T, em vez de ser. Essentia, em vez de essência. Então, São Tomás já afirmava, no século XII, que o ser é essência. Então, eu acho que nós podemos confiar um pouco nas noções que estamos agora dando a vocês. E vamos fazer isso bem devagar. Não teremos a menor pressa, porque queremos que vocês compreendam. Não queremos apenas dizer. Queremos que vocês entendam. Fomos enganados o tempo todo. E agora, o Papa Francisco disse algo que abriu uma brecha nesta mentira. Mas foi um escândalo. Deixemos isso para o final. Então, segundo a teologia e segundo a Teodiceia,
A essência é, por definição, algo indefinível, indivisível, não pode ser fragmentada, não pode ser analisada, é una, é uma coisa só, como aquela placa negra. Mas os grandes cérebros, como Agostinho de Hipona, como Leão Magno, como Tertuliano e vários outros, Hipólito de Roma e vários outros, né? Chegaram à noção, Gregório de Nazianzeno, São Gregório Magno, chegaram à noção de que este aparente nada, que a Cabala diz que é o Ain, e diz ao mesmo tempo que é o tudo, é essência. E essa essência, se for olhada com os olhos da fé, pela revelação, olha só, melhor seria dizer pela desvelação, ela se divide em 3 pessoas. Foi o que o Papa disse. Então, dizer Deus, dizer amor, dizer vida, são dizer palavras que a gente não consegue conceber. São palavras que são tão profundas, o seu sentido é tão profundo, o seu significado é tão fundamental e, vamos dizer assim, é necessário uma inteligência privilegiada para saber o que é amor, o que é vida, o que é essência e a outras noções. Então, ficamos então com a definição de São Tomás, de ente et essência. O ser é pura essência. Mas dentro dessa essência, então, por uma revelação, melhor seria dizer por uma desvelação, então, o ser essencial, que nós chamamos de Deus, vou usar o nome, embora o Papa diga que não devia ser usado, porque é um termo como vida, amor, difícil de chegar a um conceito claro. Vamos usar, porque é comum. Deus é essência, mas ele tem 3 pessoas. Ou seja, então ele é uno em relação à essência, mas ele é trino em relação às pessoas. Ou seja, as funções. Como eu já repeti isso, não vou me aprofundar muito. Inteligência, vontade e memória. A inteligência tem uma função, a vontade tem uma função e a memória tem outra função. Então, cada uma dessas partes, entre aspas, não se pode dizer isso rigorosamente, mas essa essência tem 3 funções diferentes. E essas 3 funções interagem no amor, na concórdia, na unidade, na bondade, na beleza. Então Deus é pura felicidade. Ele não necessita de nada, porque ele é sumamente bom e imensamente feliz. Então ele subsiste, não depende de nada exterior a ele, é eterno, não teve começo nem terá fim, mas sabemos que ele tem 3 funções. Ain, Sof, Aor. Abba é Ruá, ou Aor, também, e, acabei de dizer, Reshit. Então, Abba, Reshit e Aor. Equivale ao Ain, Sof, Reshit é o mesmo que Sof. Ain é o mesmo que Abba. E Ruá é Aor. Portanto, às vezes escreve-se Ruá, às vezes escreve-se Aor. E em português a tradução é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Ain ou Abba é o Pai. O Sof, ou Reshit, é o Filho. E o Aor, ou Ruá,
é o Espírito Santo. Isso nós temos em nós. Todos nós temos uma inteligência, uma vontade e uma memória. Logo, Deus está em nós e nós estamos nele. Eu apenas aqui mostrei, então, que Deus é uma diversidade na unidade. Ou seja, é um paradoxo, mas nós estamos agora dentro da física quântica. Agora estamos dentro da teologia. E a teologia só é compreendida por quem tiver a ousadia de entrar na física quântica, no mundo quântico. Saiam da física clássica, tradicional. Saiam dos conceitos tradicionais, senão jamais chegarão a saber quem é Deus, ou o que é Deus. Vamos entrar no mundo quântico. E aí aparece um primeiro paradoxo. Deus é uno e trino. É uno em essência e é trino em funções. A função da memória é guardar conceitos. A função da inteligência é conhecer o que são esses conceitos, quais são, o significado deles. E a função da vontade é mover a inteligência para dentro da memória, a fim de que ela puxe de lá de dentro esses conceitos. Então, a vontade move, a inteligência é movida e entra na memória, e a memória está aberta à vontade para que os conceitos que ela contém, que são infinitos, sejam conhecidos. É assim que nós concebemos Deus. Difícil? Não tanto. Só que em nós isso falha. Se eu quisesse agora me lembrar, há pouco tempo tive 2 esquecimentos. Esqueci a palavra Reshit, que é o mesmo que Logos, que é o mesmo que Filho, que é o mesmo que Soph. Mas não lembrei na hora que queria lembrar, veio depois. Não lembrei quando eu falo do átomo, que há uma fase em que a física diz que o átomo é constituído por fótons. Não lembrei. Na verdade, fótons estavam mais perto da verdade do que a teoria das cordas. Porque fóton quer dizer luz. E Deus é luz. Mas chegamos finalmente a uma definição muito precisa. Deus é pura informação. Deus disse: haja luz, e foi luz. O que é que ele fez? Ele deu uma informação. Lux, aor. E a informação se tornou existente. Ou seja, o essencial passou pela fase da substância, adquiriu substância, então o essencial tornou-se substancial e o substancial se tornou existencial. Então o ente, ou essência, se tornou substância e depois existência. Então o Papa está tentando dizer isso, desafiando o poderoso clero que o impede de dizer a verdade. Mas nós estamos aqui explicando o que ele quis dizer. Nós não somos monoteístas, nem somos politeístas. Nós somos enoteístas. H-E-N-O-T-E-I-S-T-A. Enoteístas. Ou seja, o Pai é maior do que o Filho. E o Pai e o Filho são maiores do que o Espírito Santo. E aí, chegamos a outro paradoxo. Como é que eu posso dizer que são iguais se eu digo que o Pai é maior? Veremos isso no próximo vídeo. Jesus Cristo diz na Evangelho de São João: o Pai é maior do que eu. E ele é o Filho de Deus, dentro da noção cristã. Então, mas eu conheço muitas pessoas que dizem, sem a menor sombra de dúvida, eu sou um filho de Deus. Há muitos crentes que dizem, né, Deus é meu Pai, eu tenho um Pai nos céus, que é Deus. Então, Jesus não disse nada que nós hoje não possamos compreender. Tivemos um Pai carnal, que nos gerou a parte material.
o corpo carnal. E temos um Pai espiritual, que nós chamamos de Deus, e o Papa Francisco diz que a gente deve dizer que é Abba, ou que é Aim. Para isso, precisamos recorrer ao hebraico ou ao latim pater ou ao grego pater. De qualquer maneira, tudo é do Pai, todas as coisas nesse mundo pertencem ao Pai. Tudo é do Pai. Então, e o Pai é a memória eterna, incriada. E nela estão o Filho e o Espírito Santo. Mostraremos isso por figuras, através dos nossos próximos vídeos. Tenho que interromper porque eu não quero passar de 40 minutos, já são 41, e boa visualização. Não disse muita coisa além do anterior, mas a gente tem que ir bem devagarzinho, porque o assunto é bem complexo. Boa visualização, até a próxima.